É, pessoal, e o choro dos torcedores do Fluminense tá ensurdecedor, tá? Até o Felipe Melo entrou na confusão querendo bater de frente com o time do Flamengo. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. É 1 hora, talvez? Não lembro. O voo do Flamengo deve ter atrasado meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Normal. O voo do Fluminense pro Remo atrasou 3 horas. O jogo não foi adiado. Ou seja, além de se acadelarem pro Flamengo, eles são incompetentes. Porque nem checaram a programação dos caras. Eles não se deram ao trabalho de checar. Mas a parte mais importante tá aqui, sobre os jogadores. Nessa mesma matéria que o GE fala que o Fluminense considerou batalha perdida, e deixando claro, 2 horas de fuso do Peru, tá vendo? Lembrando aqui, pessoal, eu não tô colocando... Vou deixar mais uma vez aqui. Falei isso pro Paparazzo hoje, um abraço, Paparazzo, que ficou reagindo a um corte meu lá, eu falando que... Vocês acham que vocês têm orgulho de ser o sistema e tal? Falei e repito pras pessoas, pros rubro-negros que aqui estavam ontem, se vangloriando de serem o sistema. Nós somos o sistema, Dezão, a gente manda na porra toda, a gente é foda, a gente faz o que quer e os caralho. E aí a minha resposta foi, vocês acham isso maneiro? Aí saiu o corte, aí o Paparazzo reagiu como se eu estivesse falando que todo flamenguista acha que é legal ganhar roubado. Eu não falei isso. Eu tava respondendo às pessoas que estavam se orgulhando no chat, se vangloriando de serem um sistema. Que vocês são um sistema, tá muito claro, todo mundo já sabe. Agora, isso não é correto, isso não é legal, isso não é justo. Não deveria existir sistema. Falei ontem e falo hoje de novo. Pra aqueles rubro-negros que se vangloriam de ganhar na sacanagem é mais legal. Não é legal não. Não é legal não, tá bom? Repito, pela 5ª vez eu acho hoje. Essa live não é pra vocês. Eu não tô falando pro torcedor rubro-negro, pro torcedor vascaíno, pro torcedor botafoguense, nem pro palmeirense, são paulino, cruzeirense. Todo mundo é bem-vindo aqui, mas eu não tô falando com vocês. O meu papo aqui é pra diretoria do Fluminense. Tem alvo aqui, ó. Alvo. Álvaro Chaves, Laranjeiras, CT Carlos Castilho. É só com eles que eu tô falando. É óbvio que pra mim, assim como pra 100% dos torcedores, errou. Óbvio. Ou vocês acham que eu vou dar murro em ponta de faca? Ou vocês acham que eu vou falar com vocês aqui que eu vou defender o indefensável? É claro? Podem ter pessoas que pensam diferente? Ok, mas pra mim a grande maioria dos tricolores ficaram chateados. E eu penso igual os tricolores. Foi bom pro Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse pro Flamengo eles fariam a mesma coisa? Eles seriam gentis, assim como foram os dirigentes do Fluminense? Agora, eu não tenho as dúvidas de que o Fluminense tem os seus argumentos. Né? E eu não escutei nenhum deles. Não escutei. Eu tô fora do Brasil, eu tô em Istambul, já tem alguns dias. Então eu não vi argumentos prós, né? Os argumentos assim, nós temos isso por isso, isso, outro. Agora, meu pensamento é, quando eu era jogador do Fluminense, eu vi muitas coisas acontecerem que era gentileza de uma parte, não da outra. Então, assim, gentileza gera gentileza. Será que fosse da outra parte eles fariam igual? Eis a questão. Se eu sou o presidente do Fluminense, se eu sou o presidente, acontece de qualquer clube, eu não aceitaria. Porque você imagina só, todo clube que atrasar 1 hora, não sei o que, os caras, o voo, aí vai mudar o jogo, você imagina. Em respeito aos torcedores também. Tantos torcedores que compraram, que vão viajar de longe, sabe, que iriam no jogo, se programaram para ir no jogo, não vão poder ir, então eu respeito eles também. E aí mais, você está falando do Flamengo, o melhor elenco que sai da Sul-América. Os caras, não é qualquer time. Agora o Flamengo é bilionário, pô. O próprio presidente, em várias entrevistas, ele deixa bem claro que o Flamengo é um time bilionário. As contratações que faz, olha o elenco recheado, e é mesmo. O Flamengo é um elenco recheado. Flamengo e Palmeiras são, sem dúvida, os melhores elencos que tem na Sul-América. O Flamengo, há pouco tempo atrás, foi um jogo de igual para igual, poderia ter sido campeão do mundo. Então, vai reclamar por um dia? Não vai reclamar por um dia, né? Sai jogador, entra jogador, os caras conseguem manter um certo nível. Então, assim, eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria, mas eles fizeram, devem ter seus argumentos, deve ter o porquê eles fizeram isso aí, eu não faria, até mesmo em respeito ao torcedor do Fluminense. É, pessoal, e o choro não para, tá? Aí, o Felipe Melo chorando, né? O Dezão também chorando. Os caras estão achando que um dia é suficiente para vencer o time do Flamengo, tá? É inacreditável o quanto esses caras são iludidos. E não para por aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Ilan, né? Que é torcedor aí do Fluminense, falou também a respeito de tudo isso. Isso, jornalista, colega minha da Placar, que tem muita credibilidade, é seríssima, cobre muito de perto também o Flamengo. Ela me falou, Ilan, o BAP consultou o Fluminense, costurou com ele esse adiamento, o Fluminense deu anuência, o Fluminense concordou. E eu trouxe a informação para vocês em primeira mão agora há pouco. Mas, cara, é necessário, né, voltar aqui. Agora tô no meu estúdio aqui, tô em casa, pra gente bater um papo aqui ao vivo, quero ouvir vocês, porque de lá para cá já aconteceu mais coisa. Por exemplo, o Fluminense confirmou oficialmente a vergonha, o vexame, o disparate, o absurdo é tão grande que o Fluminense precisou vir a público explicar que de fato aceitou. Mas talvez eles não imaginem o tamanho da vergonha que é admitir isso. Porque não sei, sabe? Talvez fosse melhor mentir.
ou pelo menos se omitir. Porque admitir que o Fluminense concordou com esse adiamento só confirma, só corrobora o quanto o Fluminense se apequenou, o quanto o Fluminense hoje se submete aos interesses dos outros, a realizar sonhos, desejos e necessidades de terceiros, não do clube, não da sua torcida. A gente viu recentemente o Fluminense realizar o sonho do Nino. Nino tinha o sonho de jogar na Europa, na Rússia. Se enfiou lá em São Petersburgo. Já tive lá, é um frio desgraçado. Nino está querendo ir embora há quase 2 anos. Foi para lá 2 anos e pouco, no comecinho de 24, e deve ter uns 2 anos que está querendo voltar. O sonho acabou rapidinho, mas foi realizado. O importante é que o Fluminense realizou o sonho do Nino, e do empresário do Nino, e do Zenit. Mas vamos celebrar, o Fluminense realizou o sonho do Nino. Ano passado, realizou o sonho do Arias. Arias tinha o sonho de morar na Europa para sempre com a família, era um projeto de família, pessoal. O torcedor do Fluminense, na média, ele pensou o quê? Bem, se o Flamengo vai estar mais cansado, nós teremos uma vantagem no Fla-Flu. Faz sentido. Mas a CBF poderia mudar a data do jogo, independentemente de o Fluminense concordar ou não. O Fluminense também mandou ofício para a entidade favorável, né? A mudança do jogo de sábado para domingo. Eu acho que o jogo já deveria ter sido marcado para o domingo desde o começo. Não tinha lógica nenhuma esse jogo no sábado. O Flamengo jogou longe na quarta noite, ou seja, uma viagem cansativa. Só joga depois na quinta, o Fluminense só joga na quarta. O jogo no domingo ainda teria 3 dias até a quarta-feira. E aí que entra a grande questão. O Fluminense também ganhou um dia a mais. O Fluminense, ele jogou na terça-noite, chegou quarta de manhã ao Rio de Janeiro, quarta-feira volta de viagem, quinta-feira e sexta treinaria para sábado jogar. Ele ganha mais um dia. Mais um dia para se preparar pensando no jogo mais difícil, porque depois ele joga na quarta como mandante contra o Independiente Rivadavia, equipe de Mendoza, Argentina, pela Libertadores. O jogo mais difícil é o do Flamengo, óbvio, não é o do Independiente Rivadavia. Então ele tem menos um dia para esse jogo de Libertadores e mais um dia para o Fla-Flu. De certa forma, tem lógica também. O adversário também vai ter mais tempo de recuperação, mas ele, Fluminense, também vai ter. O que pensa o Luiz Ubeldia? O que pensa a comissão técnica do Fluminense? Não sabemos, mas não é um absurdo imaginar que o Fluminense também tenha entendido como interessante para ele, confiando no seu próprio taco, se preparar melhor, ter tempo para se preparar melhor para o jogo mais desafiador. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, não dá para tratar como verdade absoluta que deveria ter sido o Fluminense gritado, esperneado contra o adiamento do jogo. A gente continua vivendo numa situação no futebol brasileiro que tudo está virando polêmica. Até entendo a discussão e tudo mais, mas, gente, o barulho que foi feito, aí torcedores de outros times se envolvem, é uma coisa insuportável. Mauro, os caras tentam aí, né, puxar a mídia do Flamengo, né, os caras tentam, de toda forma, você vê, ele falou aí, os torcedores de outro clube, tem nada a ver com a história, porque falar do Flamengo dá views, né, falar do Flamengo dá engajamento, então os caras vão lá e fazem também. Mas esse choro do time do Fluminense é um absurdo, pô. Porque os caras agora vão ter um dia a mais de descanso. Eles estão sendo muito mais favorecidos, digamos assim. Eles já tinham um dia a mais, né? Eles queriam pegar um Flamengo cansado, sendo que o Flamengo meio que poupou alguns jogadores. O próprio Arrascaeta entrou no decorrer da partida. E mesmo assim, os caras ainda estão... Porque agora, se eles teriam para jogar contra o time do Flamengo, digamos, um dia de descanso, agora eles vão ter os 2 dias de descanso, né? É o que eles mais querem, né? Então... E outra, o presidente aceitou, então não tem o que fazer, né? E outra, foi um erro da CBF colocar um clássico, como eu já falei aqui em outros vídeos, um clássico, ele deveria ser proibido ser jogado, a não ser no domingo, tá? O clássico, tanto o Fla-Flu, como o Grenal, como o Derby, né? Como qualquer outro clássico, ele deveria ser proibido, tá? Em jogar em outra data, a não ser um domingo à tarde. Tá? Um domingo à tarde, porque isso aí já é tradicional. Quantos anos a gente já vinha assistindo clássicos em domingo à tarde? Reunia as famílias, né? Reunia todos os familiares, os amigos, para assistir um clássico. A gente sabe que é um dos maiores jogos de uma competição é o clássico, porque isso é notável porque o time pode estar uma draga. Mas em um clássico tudo pode acontecer. Os caras podem ir lá, tá uma draga perdendo para todo mundo e podem empatar com o time que tá ganhando de todo mundo, né? Assim como os caras, digamos aqui, os vascaínos comemoram, tá perdendo para todo mundo, mas empata com o Flamengo que ganha de todo mundo. Então, para você ver o tamanho de um clássico. Então,
por que a CBF faz uma coisa dessa, colocar um clássico num dia de sábado, nada a ver, um jogo. Os caras querem mudar uma tradição que é inadmissível. Clássico é clássico e vice-versa. Essa é uma das, digamos, dos ditados populares do futebol mais antigo. Clássico é clássico e vice-versa. E não deveria ser jogado em outro dia, a não ser um domingo à tarde. Vocês concordam? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.